Olá pessoal, hoje no curso Direito Constitucional em Questões veremos sobre direitos fundamentais. Primeira aula sobre direitos fundamentais, tratando sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, a sua definição, classificação e características. Primeira questão é a seguinte: o que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais é o conjunto de direitos da pessoa humana, expressamente ou implicitamente reconhecidos pela ordem constitucional. Materialmente, os direitos fundamentais dependem da ideologia de uma Constituição, dependem da fase e da ideologia do Estado, dos valores que esse Estado ele emana na Constituição, a espécie, valores e princípios que uma Constituição consagra. Cada Estado apresenta uma concepção diferente a respeito dos direitos fundamentais. Contudo, cabe destacar que os direitos fundamentais têm a função precípua de criar e manter os pressupostos elementares da vida, da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Segunda pergunta: classifique os direitos fundamentais quanto às gerações. A classificação dos direitos fundamentais quanto às gerações leva em consideração os pressupostos básicos, as bandeiras levantadas pela Revolução Francesa, que são as seguintes: liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira geração indica os direitos de liberdade. São os direitos civis e políticos. São direitos que têm como titular um indivíduo. Direitos de resistência ou de oposição perante o Estado, para que o Estado não intervenha de forma demasiada e indevida nas relações econômicas e na liberdade do indivíduo. Os direitos de segunda geração são direitos voltados à igualdade material, à igualdade proporcional. São frutos da batalha ideológica e políticas travadas contra o liberalismo. São direitos sociais, direitos econômicos e culturais. São direitos oponíveis ao Estado, para que o Estado possa proporcionar uma igualdade, realizando prestações materiais, prestações positivas, no sentido de promover a saúde e a educação, por exemplo. Exige do Estado determinadas prestações materiais para a sua concretização. Esses são os direitos voltados à igualdade, são direitos de segunda geração. Os direitos de terceira geração são dirigidos à fraternidade e à solidariedade. São direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à propriedade sobre o bem comum e à comunicação. São direitos que têm como titulares toda a comunidade. Considera o ser humano como parte de uma coletividade. Por exemplo, o direito ao meio ambiente, expresso no artigo 225 da Constituição Federal, ele é um direito que deve ser exercido preocupando-se, inclusive, com as gerações futuras. É um direito intergeracional. Então, as gerações futuras devem também ter o direito de usufruir de um meio ambiente sadio. Próxima questão: qual a classificação de Jelinek com relação aos direitos fundamentais? Essa é a segunda classificação mais cobrada em provas, que divide os direitos fundamentais em direitos de status passivo, em que o titular do direito é o Estado e que o indivíduo deve uma prestação ao Estado, quando o indivíduo é devedor perante o Estado em razões de normas mandamentais e proibitivas, normas que criam obrigações para o indivíduo. Há também os direitos de status negativo, que são os direitos de primeira geração, os direitos ligados
a liberdade, os direitos civis e políticos, que impede a ingerência do Estado quanto à autodeterminação do indivíduo. Há também os direitos de status positivo, situação em que o indivíduo tem o direito de exigir do Estado prestações positivas, como o fornecimento de bens e serviços. Por exemplo, educação, saúde, são direitos de segunda geração, vinculados à ideia de igualdade material. Quarto elemento dessa classificação são os direitos de status ativo, situação em que o indivíduo encontra-se no direito de exigir a participação ativa na formação da vontade nacional, a participação popular, direitos de status ativo. Próxima pergunta: quais são as características dos direitos fundamentais? São 5 as características. Primeiro, historicidade. Nós vimos que, dependendo da concepção do Estado, dependendo da valoração dos valores da Constituição, é possível o reconhecimento de direitos fundamentais. O rol dos direitos fundamentais não é exaustivo e depende da história, do momento em que é reconhecido e do Estado, do local. Segunda característica, universalidade. Os direitos fundamentais devem ser observados independente se o estrangeiro está no Brasil, se é residente no Brasil, ou mesmo quando o estrangeiro está de passagem pelo Estado brasileiro. Os estrangeiros são titulares dos direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição Federal do Brasil. Terceira característica, limitabilidade. Os direitos fundamentais, todos os direitos fundamentais, são passíveis de limitação. Eles não são absolutos, nem mesmo o direito à vida, já que a própria Constituição consagra que o direito à vida ele pode ser relativizado, consagra a possibilidade da pena de morte. Quarta característica dos direitos fundamentais é a concorrência. Mais de um direito fundamental pode ser exercido ao mesmo tempo. É possível a concorrência dos direitos fundamentais. E a quinta característica, irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade do direito fundamental não indica que o titular desse direito possa negociar em certas situações, em certo momento, por um período determinado, o direito fundamental. Por exemplo, participantes do Big Brother negociam em determinada situação, por determinado momento, o direito fundamental à imagem, apesar de não estar renunciando de forma absoluta o direito fundamental à imagem. Próxima pergunta: como são agrupados os direitos e garantias fundamentais na Constituição? Nós vamos, a partir desse momento, tratar precisamente sobre a Constituição Federal. E é importante verificar a forma que a Constituição Federal agrupa os direitos fundamentais. A Constituição Federal trata no título 2 sobre os direitos e garantias fundamentais. No capítulo 1, direitos individuais e coletivos. Capítulo 2, direitos sociais. Capítulo 3, direitos da nacionalidade. Capítulo 4, direitos políticos. E capítulo 5, direitos relacionados à participação dos partidos políticos. Bom destacar ainda que a lista dos direitos fundamentais ela não se esgota no título 2. É possível que haja a previsão de direitos fundamentais fora do título 2 da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 225 trata do direito ao meio ambiente. E como vimos, o direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. Próxima pergunta: é possível a restrição dos direitos fundamentais? Nós vimos que uma característica dos direitos fundamentais é a limitabilidade. Então, é possível a restrição dos direitos fundamentais, mediante ponderação
pelo princípio da proporcionalidade. Os requisitos para a restrição dos direitos fundamentais são os seguintes. Primeiro, a limitação deve estar autorizada pela Constituição. Toda limitação ao direito fundamental deve ter fundamento na Constituição. Segundo requisito para a restrição dos direitos fundamentais, deve ser proporcional à restrição e impedir o excesso ou aniquilação do direito. Terceiro requisito para a restrição dos direitos fundamentais, deve atender o interesse social, privilegiando outros direitos fundamentais. Então, mediante a ponderação, ao conflito, a concorrência entre direitos fundamentais, é possível a restrição de um direito fundamental. Outro requisito, a restrição deve ser exaustivamente fundamentada. E o último requisito, a restrição deve ser amplamente revisada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a competência, a atribuição para revisar se a restrição do direito fundamental é ou não é legítima, não havendo discricionalidade administrativa a respeito da restrição do direito fundamental. Quer dizer, a administração pública não deve restringir um direito fundamental agindo meramente por conveniência e oportunidade. A última pergunta, também muito importante, sobretudo para questões discursivas, é a seguinte: quais são as diferenças entre direitos e garantias fundamentais? Direitos fundamentais são bens em si mesmos, expressos no texto da Constituição. São principais, são declarados pelos textos da Constituição. Exemplo, direito à locomoção. O direito à locomoção não depende de um outro direito fundamental. É um bem em si mesmo. Diferente da garantia fundamental, das garantias fundamentais, que são instrumentos de proteção aos direitos fundamentais. São instrumentos e são acessórios. Tem valor, as garantias têm valor na medida que possuem um nexo com um direito fundamental. É necessário que a garantia esteja relacionada com um bem expresso num direito fundamental. Por exemplo, o habeas corpus. O habeas corpus somente existe como uma garantia fundamental em atenção em função ao direito à locomoção. Então chegamos ao fim dessa importante aula sobre direito constitucional, direito fundamental. Obrigado e até a próxima.